Oi, pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e hoje eu vou falar de segunda voz. Bom, essa é a segunda aula teórica sobre esse assunto e, como eu disse na primeira, eu vou dar um exemplo mostrando na prática como funciona o processo de criação de uma segunda voz. Lembrando que existem outras possibilidades e caminhos que você pode seguir para criar uma segunda voz, mas hoje eu vou mostrar de uma forma geral uma dessas possibilidades. Mas é o seguinte, para você poder acompanhar e entender essa aula direitinho, é importante que você assista a primeira aula teórica de segunda voz. E para isso, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá! Para te dar um exemplo de como pode ser o processo de criação de uma segunda voz, eu escolhi um trecho da música Canto do Povo de um Lugar, do Caetano Veloso. Então, o nosso ponto de partida vai ser a melodia principal desse trecho, que é essa daqui. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Então é o seguinte, a primeira coisa a fazer é identificar as notas dessa melodia. E para a gente fazer isso, a gente tem duas opções. Encontrar uma partitura da música com a melodia já pronta ou então tirar a melodia da música de ouvido. E nesse caso, a gente vai precisar da ajuda de um instrumento para poder identificar as notas direitinho, ok? Bom, as notas da melodia do trecho escolhido são essas aqui. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Com as notas da melodia já identificadas, o ideal é descobrir de onde vem essa melodia, ou seja, de qual ou de quais escalas ela se originou. E para fazer isso, nós temos alguns caminhos. Fazer uma análise de todas as notas que formam a melodia e tentar descobrir qual ou quais escalas apresentam essas mesmas notas. Ou então, se a gente já tiver estudado mais escalas, já tiver uma percepção mais desenvolvida em relação à sonoridade delas, dá para identificar qual a escala de origem dessas notas auditivamente mesmo. Mas tem uma coisa, esses dois processos também podem ser feitos juntos, pois um ajuda o outro. Ou seja, na medida que a gente vai identificando e analisando as notas, a própria sonoridade da melodia já vai nos induzir auditivamente a pensar em uma determinada escala. Mas como eu já disse antes, para fazer isso é importante estar bem familiarizado com a sonoridade delas e também conhecer bem os diferentes tipos de escalas, beleza? A melodia da nossa música tem origem na escala de Dó maior. Então, depois de saber qual a origem dessa melodia, nós já conseguimos saber também quais as notas que provavelmente vão soar melhor e que a gente pode usar na construção da segunda voz. Bom, essas notas que a gente vai usar são exatamente as da escala que a gente identificou, a de Dó maior. Então agora, vamos para o próximo passo. O próximo passo é identificar os acordes da música e o momento exato em que eles ocorrem em relação à melodia. Isso porque, como eu disse na primeira aula, as notas da escala que a gente vai utilizar para construir a segunda voz devem combinar com as notas da melodia principal e também com as notas dos acordes da música. Por isso é importante saber quais notas compõem cada acorde. Então vamos lá! Para saber quais são os acordes e as notas que compõem cada um deles, você também tem duas opções. Você pode procurar uma cifra com os acordes já prontinhos, ou pode tirar de ouvido também, usando o instrumento musical, ok? Lembrando que para fazer isso, você tem que ter um conhecimento de harmonia e de como são formados os acordes, beleza? Então vamos lá! Nesse trecho da melodia nós temos esses acordes aqui. O acorde de Dó maior, formado pelas notas Dó, Mi e Sol. O acorde de Sol maior, formado por Sol, Si e Ré. O Lá menor, que tem as notas Lá, Dó e Mi. O Mi menor, formado por Mi, Sol e Si. O Fá maior,
por Fá, Lá e Dó. E por último, o Sol com sétima, formado pelas notas Sol, Si, Ré e Fá. Bom, o acorde vai servir como um guia. Ele vai nos orientar na escolha das notas da escala que provavelmente soarão melhor em cada trecho da segunda voz, de acordo com a harmonia que está sendo tocada. Então, depois de dar uma olhada nos acordes e de saber quais notas formam cada um deles, uma dica é a gente tentar montar a segunda voz tendo como base as notas do acorde nos trechos em que eles aparecem. Então, no momento em que cada acorde entra na música, você pode tentar montar a segunda voz, usando as notas do acorde que entrou. Bom, depois de ter identificado as notas da melodia principal, a escala de origem delas e as notas dos acordes, já dá para começar a criar a segunda voz. Então vamos lá! A gente vai selecionar os trechos da melodia em que vamos querer que a segunda voz cante também. Lembrando que a segunda voz não precisa cantar o tempo todo com a melodia. Pode ser só em trechos específicos, como refrão ou algum outro trecho em que fique legal ter uma segunda voz. Uma outra dica legal é que para criar uma segunda voz mais interessante, é legal que a gente fuja das notas da melodia principal, ou seja, que a gente não coloque na segunda voz a mesma nota que está sendo cantada na melodia principal ao mesmo tempo. Senão ela não vai aparecer e vai ser simplesmente mais uma voz cantando as mesmas notas. Escolhidos os trechos em que vamos querer a segunda voz, a gente deve identificar agora os momentos em que o acorde entra e até onde ele permanece na música. Depois de fazer isso, a gente observa qual nota da melodia está sendo tocada nesse momento de entrada do acorde e procuramos uma outra nota da escala que seja também do acorde para ser cantada junto. A cada mudança de acorde, a nota da segunda voz deve ser alterada de acordo com o acorde em questão. Mas tem uma coisa: no caso de terem dois acordes que tenham uma ou mais notas em comum, essas notas que se repetem podem permanecer durante um trecho maior na segunda voz, ou seja, durante o trecho em que esses acordes estão sendo tocados. A partir dessa nota, podemos escolher se vamos acrescentar outras notas, gerando uma segunda voz que se movimente paralelamente à melodia, ou se vamos manter a mesma nota o tempo todo, etc. Agora, isso depende se queremos uma segunda voz mais movimentada ou mais parada. O importante é soar bem de acordo com o trecho da música ou até mesmo com o estilo dela. Agora a nossa segunda voz está pronta, então vamos ouvir como ela ficou. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Agora a gente vai ouvir a primeira e a segunda voz juntas. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Bom, como existem muitas possibilidades na hora de construir uma segunda voz, além dessa que você ouviu, eu criei também uma outra opção de segunda voz para esse mesmo trecho. Então dá só uma olhada. Todo dia o sol levanta e a gente canta ao sol de todo dia. Resumindo, estão aqui algumas dicas para te ajudar na criação da segunda voz. Olha só. Dica 1. Identificar as notas da melodia. Número 2. Identificar a escala ou escalas de origem das notas da melodia e dar preferência a essas notas na hora de construir a segunda voz. Dica 3. Identificar os acordes da música e o momento exato em que eles ocorrem em relação à melodia. Dica 4. Utilizar na medida do possível notas do acorde que está sendo tocado no momento.
Essas notas provavelmente soarão bem melhor nesses trechos. Dica 5. Não coloque na segunda voz a mesma nota que está sendo cantada na melodia principal ao mesmo tempo. Dica 6. Escolher os trechos que terão a segunda voz, pois nem todos os momentos da melodia ficam bons tendo uma segunda voz cantando junto. Então é isso aí. Agora você já tem uma ideia de um dos caminhos que você pode seguir na hora de construir uma segunda voz pensando na teoria. E na verdade, para a gente conseguir fazer isso, é importante estudar muito, pois é um assunto muito longo, com muitas regras, possibilidades e que exige um estudo aprofundado. Bom, você deve entender de harmonia, de escalas e, além disso, deve ter um ouvido bem treinado, uma percepção auditiva aguçada, além de ser fundamental que você toque um instrumento também. Agora é o seguinte, como eu disse na nossa primeira aula, existe uma outra forma de aprender a fazer segunda voz que é mais prática e que também funciona muito, que é cantando músicas que têm segunda voz, treinando a sua percepção auditiva, buscando ouvir com atenção músicas que têm segunda voz, pois assim você vai criando certas memórias, aumentando a sua capacidade de perceber a segunda voz, de cantar ela junto com a primeira sem misturar, e assim vai se acostumando a cantar melodias que se encaixam e combinam com a melodia principal. Essa é uma outra forma de aprender a fazer segunda voz sem pensar na teoria. E é isso que a gente está treinando nas aulas práticas de segunda voz aqui do Cifra Club. Então é isso aí. Para assistir mais videoaulas, é só entrar no Cifra Club. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Um abraço e até a próxima! Olha que esquisito! Você tem que ver minha boca tá aqui assim, ó, no slow motion. O acorde é formado por com as notas da melodia principal e também com as notas dos com as notas, combinar com as notas. Bom, depois de ter identificado as notas da escala... Jesus! Vamos lá, Natália, funciona. Tô trocando as bolas.